Graça e paz. Eu quero fazer uma breve revisão das vogais em hebraico. As vogais em hebraico são divididas em vogais breves e vogais longas. As vogais breves, a primeira é o patá. O nome é hebraico. Ela é representada por esse tracinho que fica abaixo da letra. Representa o som da letra A. Aí, exemplo. Bet, que é essa primeira letra. Patá e tav, formando a palavra bate. Bate, que em hebraico significa filha. A segunda vogal breve é o segol, que ele é representado por esses 3 pontinhos e representa o som da vogal E. É. A palavra exemplificada aqui é Aleph, segol, Het, Kametz e Dalet. Como o Aleph não tem som, o som que vai prevalecer é o da vogal, do segol. Então seria errad, que significa Terceira vogal, ela é representada por esse pontinho, que é chamado de hirik katon. Representa o som da vogal I. I. Por exemplo, nesta palavra, mem, hirik katon e nun, formando min, que significa de. A quarta vogal é o kametz katon, que ele é representado por um Tzinho e representa o som da vogal O. Como, por exemplo, Kaf, kametz katol, lamet, formando a palavra kol, que significa todo. A quinta vogal breve é o kibutz, que são 3 pontinhos descendentes, que representa o som da vogal U. Por exemplo, nesta palavra, iod, que representa o som de Y, o shevá, que representa o som de uma semivogal E, o re, que representa o H, o vav, com o pontinho, que representa o som de o shin, com o pontinho para a direita, o kibutz, o ain e o patá. A palavra seria lida assim: Y, E, H, O, I, E, Ro, Shu, A. Yehoshua, que em português, Josué. Amém? Então, revisando as vogais breves, o patá representa o som de A, o segol representa o som de E, o hirex katon representa o som de I, o kametz katon representa o som de O, e o kibutz representa o som de U. Essas vogais elas são pronunciadas de maneiras breves, curtas. Agora são as vogais longas. As vogais longas. Vamos começar aqui.
Primeira vogal longa é o Kametz Gadol, que é representado por um Tzinho debaixo das letras. Representa o som da vogal A. A. Como, por exemplo, nesta palavra, Aleph, Kametz, Vet. O Aleph não tem som, o som aqui é do Kametz, então seria Av. Av, que quer dizer pai. A vogal longa, que simboliza o som do E, tem duas maneiras. Esses dois pontinhos, que a gente chama de tserê, representa o som de E, e os dois pontinhos combinados com o iod, que nós chamamos de tserê iod. Aí nós vamos exemplificar aqui nestas duas palavras. A primeira palavra é um bet. Os dois pontinhos com o iod, que a gente chama de tserê iod, que representa o som de E. E. Então seria B mais E. B. B. E o Tav, que tem o som de T. Então seria Bet. Bet. Bet, que quer dizer casa. Então esse é o primeiro exemplo. É a combinação do iod com o tserê, que tem o som de E. E o segundo exemplo, nesta palavra, aqui tem o vet, o tserê e o nun. Aí seria ven. Ven, que eu acredito que seja aqui faltando o pontinho. Que seria ben. Ben, que quer dizer filho. Mas aqui serve de exemplo para mostrar que esses dois pontinhos, o tserê representa o E, e os dois pontinhos com o iod também representa o E. Amém? A terceira vogal longa é o Hirek Gadol. O Hirek Gadol representa a letra I. É uma combinação do ponto com o iod. Do ponto com o iod. Então, quando você vê o ponto com o iod, não quer dizer que é YI, mas é I. Como, por exemplo, nesta palavra. Re, iod com o ponto. I. I. No princípio, eu achava que era assim. O ponto representa I e o iod representa Y, mas não é. A combinação do iod com o I é Ri. O Aleph aqui não tem som. Ri, em hebraico, significa ela. Amém? A quarta vogal, ela aparece de duas maneiras. Um ponto em cima das consoantes, ou então um ponto em cima do Vav. Essas duas representações representam o mesmo som de O. Tá? Vamos ver aqui a primeira representação. O Tav, né? O Vav com o ponto em cima representa O. O. E o Vet. Vet. Então seria T, O, V. Tov. Tov quer dizer bom. Bom. Tov. Essa é a primeira maneira de representar o O.
o O. E a segunda maneira está aqui nesta palavra, que é o lamed, o aleph, com o ponto em cima, que representa o som de O. O. Então seria lo. Lo. Amém? E a última vogal longa chama de shrek, que é um vav com um ponto no meio. Representa o som da letra U. U. Por exemplo, na palavra re, vav com um ponto no meio, e aleph. O re é o H, e o vav com o ponto no meio é o U. Então seria ru. Ru significa ele. Ri significa ela. Amém? Então, revisando as vogais longas. O câmetz, pelo T. O E, ele é representado pelos dois pontinhos que a gente chama de tsere e tsereyod. O I, ele é representado pelo iod com um pontinho embaixo, chama de hirek gadol. O O é representado de duas maneiras, com um ponto em cima da consoante, ou então o ponto em cima do vav. Esse ponto sozinho a gente chama de rolen. E junto com o vav, de rolen vav. E o U é um vav com um pontinho no meio, que a gente chama de shrek. Aí aqui tem uma revisão. O traço embaixo da letra representa o A. É chamado de patá. O T embaixo da letra é chamado de câmetz. Representa o A forte, como se fosse o A craseado. O tserê são dois pontinhos. É o longo. O E longo. E o segol são três pontinhos. Representa o E. O hirek, um pontinho. Representa o I. Embaixo da letra. O rolen, em cima da letra, representa o O. O kibutz, três pontinhos descendentes, representa o U. Quando aparecer um pontinho em cima do outro, esse é o shevá. Se for no meio da palavra, é mudo. Se for no começo da palavra, representa a semivogal E. É um E bem fraquinho. O rolen vav é o vav com um ponto em cima dele. Representa o O. O O, a vogal O. O shurek é o vav com um ponto no meio. Representa a vogal U. Aí quando você vê esses dois símbolos aqui, ó, o shevá com o patá, é chamado de ratef patá. É um A pronunciado de maneira rápida. Um A rápido. Isso aqui é uma semivogal. Quando você vê o segol junto com o shevá, chamado de ratef segol, é um E pronunciado de maneira rápida. E quando você vê o câmetz junto com o shevá, é um O pronunciado de maneira rápida. Amém? Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus.